As coisas que escolhemos não esconder. Pode um homem construído inteiramente de segredos amar uma mulher que passou toda a vida a acreditar que o amor, para ela, simplesmente não era permitido? A viúva chegou a Viena no outono de 1893 sem uma única carta de recomendação, apenas com um baú de couro, uma filha de 7 anos e uma reputação que não tinha conquistado. O escândalo seguiu-a desde Praga como uma sombra segue uma chama. O seu marido, um arquiteto célebre, morreu a dever dinheiro a metade da cidade. Quando os credores chegaram, levaram a casa, o mobiliário e, o mais cruel, a história. A versão que deixaram para trás foi a que melhor lhes convinha, a versão em que a viúva tinha gasto com luxo, fora indiferente às dívidas, talvez até estivesse encorajado. Nada disto era verdade. Mas a verdade, aprendeu ela, é a primeira vítima da ruína financeira de um homem. Arranjou trabalho como costureira para uma modista na Marielferstrasse, uma mulher prática que não fazia perguntas e pagava à sexta-feira. O trabalho era bom e honesto e deixava-lhe as mãos em carne viva, mas não se queixava. Tinha uma filha para criar e tencionava criá-la bem. O professor de música vivia 3 andares acima da loja de vestidos, num edifício que cheirava a cera de abelha e a madeira velha. Ouviu-o antes de o ver. Todas as manhãs, às 7 horas, começavam as escalas, metódicas, sem pressa, o som de alguém que há muito tinha feito as pazes com a repetição. E todas as manhãs, a sua filha encostava o ouvido ao teto do quarto arrendado e ouvia com o corpo inteiro, balançando ligeiramente, como se a música fosse algo que pudesse absorver pela pele. Encontraram-se na escada numa manhã de novembro, quando o professor levava uma caixa de violoncelo e ela levava 2 peças de seda que a modista lhe tinha pedido para entregar a um cliente no 4º andar. Ele deu passagem. Ela agradeceu. Ele reparou nas peças de seda e disse, de forma um tanto absurda, que sempre acreditara que a seda era o material mais próximo da música porque ambos existiam inteiramente no tempo e desapareciam quando deixavam de se mover. Ela não soube o que dizer a isso, por isso não disse absolutamente nada, o que acabou por ser exatamente a resposta certa. Ele riu-se de si próprio e tirou-lhe as peças de seda dos braços sem pedir e levou-as escada acima, entregou-as ao cliente e depois desceu novamente como se aquilo fosse algo perfeitamente normal. Não era um homem bonito de uma forma que se anunciasse. Era magro, com a postura ligeiramente curvada de um erudito e olhos demasiado grandes para o rosto, e tinha o hábito de ouvir com tanta atenção que as pessoas por vezes se sentiam brevemente famosas na sua presença. Tinha uma reputação modesta nas salas de concerto de Viena, não como intérprete, algo que abandonara aos 32 anos após uma lesão nervosa na mão esquerda, mas como professor. Os seus alunos falavam dele com uma intensidade que sugeria que lhes ensinava algo para além de escalas. Ela manteve a distância. Era uma viúva em circunstâncias difíceis com uma filha, e compreendia a sua posição no mundo com precisão, sem autopiedade mas sem ilusões. Os homens que demonstravam interesse por ela eram ou descuidados com a reputação ou calculistas em relação à necessidade, e ela desenvolvera um olhar apurado para ambos. O professor não parecia ser nem uma coisa nem outra, o que a tornava mais cautelosa, não menos. A sua filha resolveu o problema ao apaixonar-se pelo violoncelo. Ouviu a criança uma tarde a tocar com um lápis, a desenhar a forma do arco no chão e a trautear, e algo se moveu no seu peito, não exatamente culpa, não exatamente tristeza, mas algo próximo de ambas. O seu marido nunca permitira música em casa. Chamara-lhe impraticável. Ela nunca discutira, mas o silêncio custara-lhe algo que, na altura, não teria sabido nomear. Bateu à porta do professor. Ele não lhe cobrou nada pelas aulas. Ela recusou imediatamente, e discutiram sobre isso no patamar da escada durante 10 minutos antes de chegarem a um acordo. Ela ajustaria 2 das suas camisas de concerto em troca de cada aula. Era um acordo absurdo e ambos o sabiam, e sabê-lo juntos tornou-se, nas semanas seguintes, uma espécie de calor entre eles. Ela começou a compreender que ele era solitário de uma forma em que organizara a sua vida para não dar por isso. O seu apartamento estava cheio de livros e partituras e de uma qualidade particular de ordem meticulosa que ela reconhecia como a ordem de um homem que não tem ninguém para desorganizar as coisas. Não tinha família em Viena. Quando ela lhe perguntou sobre isso uma vez, com delicadeza, ele disse apenas que fizera escolhas que o tinham separado das pessoas que conhecera antes, e que não se arrependia delas, mas que arrependimento e ausência eram coisas diferentes, e a ausência podia ser bastante grande. Ela não perguntou que escolhas. Ela ainda não era alguém a quem ele tivesse convidado a esse ponto. O que aprendeu mais tarde, aprendeu em partes, e essas partes só fizeram sentido quando teve o quadro completo. O professor tinha um passado que Viena não conhecia porque tinha construído o seu presente com algum cuidado para impedir que esse conhecimento viesse à tona. Não tinha nascido em Graz, como dizia a toda a gente, mas numa aldeia na Morávia, filho de um comerciante judeu de lã. Partira aos 19 anos com uma bolsa de estudo e um novo nome,
não propriamente uma mentira, mais uma tradução, o tipo de reinvenção que o século tornava possível para homens ambiciosos e de identidade flexível. Não tinha vergonha da sua origem. Tinha medo do que aconteceria à vida que tinha construído se isso viesse a ser conhecido. Viena, na década de 1890, era uma cidade em que o antissemitismo não era um sentimento marginal, mas um princípio organizador da vida pública, e ele tinha visto o que acontecia aos homens que não conseguiam controlar a forma como eram percebidos. A sua carreira, os seus alunos, a sua pequena vida cuidadosamente mantida, tudo dependia de uma história que era em grande parte verdadeira, mas não inteiramente. Ela descobriu isto não por engano, mas por acaso, o que de alguma forma tornava mais difícil descartá-lo. Chegou uma carta para ele enquanto estava a dar aula, e o porteiro do prédio, que era velho e se confundia quanto a quem pertencia o correio, deixou-a no seu quarto por engano. Ela não a abriu. Mas o endereço do remetente era visível, e o nome ali era um que eu tinha ouvido mencionar uma vez, o nome da sua mãe, e o endereço era BNU, não Graz, e ficou com esse pequeno facto durante 3 dias antes de compreender o que significava. Foi ter com ele numa tarde de domingo, enquanto a sua filha estava em casa de uma amiga, e sentou-se na cadeira em frente da sua secretária e disse, com toda a simplicidade, que tinha recebido uma carta destinada a ele e que lhe estava a devolver e que não a tinha aberto, mas que tinha visto o endereço, e que, se ele quisesse dizer-lhe alguma coisa, ela não era uma pessoa que se assustasse facilmente. Ele olhou para ela durante muito tempo. E depois contou-lhe tudo. Depois disso, ela disse que compreendia o que era ser definida por uma história que não se tinha escrito. Disse que tinha passado 2 anos a ser a viúva imprudente que tinha arruinado o marido, e que tinha aprendido algo interessante nesse tempo, que era que uma história falsa, contada com suficiente insistência, acaba por parecer como o tempo, deixa-se de esperar que mude, simplesmente veste-se para ela. Ele disse que lamentava que ela tivesse passado por isso. Ela disse que lamentava que ele tivesse passado pelo dele. E depois ficaram sentados em silêncio durante algum tempo, algo que nenhum dos dois tinha feito com outra pessoa há muito tempo, e aquilo pareceu tão comum e tão extraordinário ao mesmo tempo que nenhum deles o mencionou depois, como se nomeá-lo tornasse menor. O inverno atravessou Viena com a sua habitual indiferença, e as aulas continuaram, e os arranjos continuaram, e a viúva deu por si atenta a pequenas coisas, a forma como o professor baixava a voz quando falava com a sua filha, a forma como tinha memorizado, sem que lhe dissessem, como ela tomava o café quando ficava a assistir às aulas, a forma como por vezes fazia uma pausa a meio de uma frase quando ela entrava numa divisão, como se tivesse esquecido o que estava a dizer. Ela não se tinha permitido amar ninguém desde o marido, e a proibição parecia agora menos luto e mais hábito, o tipo de hábito que se confunde com caráter. Aquilo que a quebrou não foi uma declaração nem um gesto. Foi uma manhã de terça-feira em fevereiro em que chegou à porta do professor, bateu e ele não respondeu, e encontrou a secretária com a cabeça entre as mãos porque um dos seus melhores alunos, um rapaz de 17 anos que estava com ele há 4 anos, tinha sido retirado pelo pai, que tinha ouvido um rumor. Apenas um rumor, de que o professor poderia ser judeu, e tinha decidido que, fosse verdade ou não, a associação já não valia o risco. Ela ficou à porta e olhou para ele e percebeu que estava a ver um homem a preparar-se para desaparecer novamente dentro da sua armadura, para reconstruir a distância que tinha mantido entre si e tudo o que poderia ser-lhe retirado. Disse, com clareza, que, se ele tencionava passar o resto da vida a meio gás porque o mundo era cruel, isso lhe parecia terrivelmente aborrecido, e que achava que ele era capaz de melhor, e além disso falava por experiência própria. Ele ergueu o olhar para ela. Ela disse que também estava apaixonada por ele há algum tempo, e que considerava isso um problema separado e logisticamente complicado, mas que o mencionava caso fosse relevante para o raciocínio dele. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então ele disse que também estava apaixonado por ela, e que estava desde o momento em que ela tinha ficado na escada com 2 rolos de seda e não tinha dito absolutamente nada em resposta a algo muito estranho que ele tinha dito, e que tinha pensado nesse momento mais vezes do que podia contar, e que tinha tido medo porque tinha trabalhado muito para construir uma vida que não pudesse ser destruída, e ela era a primeira coisa em anos que lhe parecia valer o risco. Ela disse que achava que o medo era provavelmente uma resposta razoável e que não tinha intenção de o dissuadir disso. Ele disse que isso não era propriamente útil. Ela disse que sabia. O que se seguiu não foi simples. O professor retirou-se do seu circuito habitual de atuações e publicou um aviso numa pequena mas respeitada revista musical, breve e preciso, reconhecendo as suas origens. Isso custou-lhe vários alunos e 2 ligações profissionais, e ele enfrentou as consequências com uma firmeza que o surpreendeu até a si próprio. O que não tinha antecipado era como seria ser plenamente visto e não diminuído por isso. A viúva, por sua vez, escreveu uma carta aos advogados que tinham tratado do património do seu falecido marido, solicitando uma prestação de contas formal das dívidas e das suas origens. Foram necessários 3 meses e uma segunda carta, esta entregue por intermédio de um advogado que lhe devia um favor,
mas a prestação de contas acabou por revelar o que ela sempre soubera. As dívidas antecediam o seu casamento em vários anos e eram inteiramente do seu marido. A documentação era seca e legal e não alterou nada nas histórias que as pessoas contavam, mas alterou algo na forma como ela se mantinha, na forma como ocupava o espaço em que estava. Casaram-se na primavera de 1895 numa pequena cerimónia em Viena, assistida pelos alunos que restavam ao professor, pela costureira que não fazia perguntas e por uma mulher que tinha sido vizinha da viúva em Praga e que sempre soubera a verdade sobre as dívidas e a tinha guardado fiel e silenciosamente durante 3 anos. A sua filha usava um vestido de seda verde claro e tocou uma breve peça que ela própria tinha composto, que não era tecnicamente perfeita, mas era inconfundivelmente bela. O professor tinha reparado a maior parte do que fora danificado profissionalmente e ganhou algo que não estava à espera. Foi que vários músicos que o conheciam de forma superficial e que souberam a verdade sobre as suas origens lhe disseram em privado que tinham histórias semelhantes, comprimidas e escondidas, e que saber que ele tinha escolhido deixar de se esconder os tinha feito sentir um pouco menos sós. Esta não era uma resolução que ele tivesse planeado, mas ficou grato por ela da forma particular com que se recebem dádivas inesperadas. Anos mais tarde, a sua filha tornar-se-ia uma musicista de considerável reputação, e dedicaria o seu primeiro concerto público a 2 pessoas que, disse ela, lhe tinham ensinado que as notas que se tocam são apenas metade da música. O resto é saber quando ficar na sala e deixar alguém ouvir-nos. Nem a sua mãe nem o professor explicaram publicamente o que ela queria dizer com isso. Mas, na terceira fila, eles compreenderam, e deram as mãos, e nenhum deles as soltou. Gostou da história de hoje? Fique connosco só mais um instante. Diga-nos nos comentários, de que cidade está a ver este vídeo. Esta mensagem tocou. E se tiver ideias para novas histórias, partilhe, a sua sugestão pode tornar-se o próximo vídeo. Deixe um gosto se esta mensagem teve significado para si. Subscreva o canal para não perder os próximos vídeos. Se acha que alguém poderá gostar desta mensagem, partilhe. E se quiser apoiar o canal, veja os links na descrição. Alguns são links de afiliado, o que nos ajuda sem qualquer custo adicional. Muito obrigado por estar connosco. Até ao próximo vídeo.